paz do Senhor, meus irmãos, sou a missionária Jane e esse é o canal A Terra é do Senhor. Tudo é do Senhor, a terra é do Senhor. Temos que lembrar que tudo é dele. Nada é nosso aqui. Tudo é do Senhor. Tudo é dele. E hoje nós vamos em Mateus 3,13, aonde fala do batismo de Jesus, que Jesus se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Irmãos, reparem que a palavra de Deus diz que João Batista se indignou. Ele diz: como tu vens a mim para que eu te batize? Eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus convenceu João Batista e disse: João, deixa por agora. Batiza-me, João, porque convém que nós cumpramos toda a justiça de Deus. O batismo, como muitos acham que não é necessário, ele é necessário. Porque como foi com Jesus, e reparem, irmãos, como que foi com Jesus? Jesus, após ser se batizado, a palavra de Deus fala conosco que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E aqui diz a palavra de Deus em Mateus 4 que Jesus, ele jejuou 40 dias. 40 dias ele jejuou e 40 noites, e depois disso, a palavra nos relata, veja bem, que Jesus, irmãos, ele teve fome, ele teve necessidade. E aí, nós temos que lembrar que é na necessidade, é quando estamos passando por algo, um problema, um deserto. Ele foi levado para o deserto quando nós somos levados, irmãos, para um problema, a ter uma aflição, ou uma doença, ou um problema na família, no matrimônio dos filhos, um problema de prosperidade, falta de recurso, algo assim, mesmo nós estando dentro da casa do Senhor, não é? Isso aí é o quê? Um deserto no qual o crente passa. E aí, quem que se apresenta ao crente quando há uma necessidade? Quando o crente precisa de algo, de um auxílio ou de um socorro. Como foi com Jesus? Jesus, ele teve aquela necessidade naquele momento. E quem que se apresentou a Jesus? Irmãos, foi Satanás. Satanás, ele veio ali para tentar o Senhor. Por isso que quando nós nos batizamos, muitas pessoas, quando se batizam, irmãos, passam por muita dificuldade e alguns não resistem a essas dificuldades. Não é fácil, irmãos. Satanás, ele vai se apresentar, ele vai mostrar que nós estamos dentro da casa do Senhor, que você está dentro da casa do Senhor, e mesmo assim está te faltando recurso, está te faltando a saúde, está te faltando a paz no seu lar. Ele vai te mostrar tudo aquilo que ele pode fazer a seu favor, caso você saia da presença de Deus. Foi assim com Jesus, irmãos. Vamos lembrar aqui como foi com Jesus, a tentação de Jesus no deserto, quando ele teve necessidade.
quando ele estava precisando de algo. Diz a palavra de Deus aqui que após ele jejuar 40 dias e ele teve fome. Então, irmãos, o tentador, ele se aproximou. Ele se aproximou. Ele falou com Jesus. Ele apareceu para Jesus. E falou com Jesus. Falou com Jesus que se Jesus era filho de Deus, mandasse que as pedras se transformassem em pães. Jesus logo respondeu para Satanás. Está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, irmãos, que as palavras que estão na Bíblia, todas as palavras que estão na Bíblia, é para proceder, é para sair da sua boca. O que Deus falou é para você o que é repetir. Igualzinho. Bem dessa maneira, irmãos. Se você não fizer dessa maneira, eu te digo, irmãos, nada irá acontecer. Então, Jesus falou a palavra, por isso que é importante os irmãos congregarem, os irmãos virem nas reuniões. Por que você e eu, nós estamos, irmãos, indo para a casa do Senhor, assistindo reuniões? Porque nós precisamos conhecer a palavra, porque veja que o inimigo, ele conhece a palavra. Se você não conhecer a palavra, você não vai poder afastar o inimigo de você. É tudo que ele quer. É uma hora que ele diz para você, não é necessário você ir hoje na casa do Senhor. Ele quer te afastar, Satanás, veja bem, quer te afastar da casa do Senhor. Ele quer te afastar da casa de Deus, veja bem. Ele quer te afastar da casa do Senhor. Ele não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você fale a palavra que procede da boca de Deus e tem que sair da sua boca para que os anjos ele entrem em ação. Então, uma dessas palavras, dessas tentações, foi quando Jesus teve fome. Satanás diz, olha, tá vendo essas pedras aqui? Para você não é nada. Transforme essas pedras em pães. Uma palavra que você disser, essas pedras se transformarão em pães e a sua fome será saciada. Mas Jesus disse, não vou fazer isso não, Satanás. Porque a palavra de Deus diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sua necessidade, ela será suprida dessa palavra que sai da boca de Deus. Você tem que repetir. Temos que lembrar que o mundo foi feito pela palavra de Deus. E se você não disser a palavra a seu favor, nada vai acontecer. Se você não esboçar, se você não falar, porque a palavra é falada, ela não é pensada. Se Jesus só pensasse, Satanás não sairia dali. Então Jesus falou para ele. E aqui também está escrito no 5, Mateus 4, 5, irmão. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lá em cima, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito,
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque que o inimigo disse para Jesus, olha Jesus, que besteira que você está fazendo. Você é Deus. Você veio, habitou em um corpo. Foi o menino Jesus. Andou entre os homens, está andando entre os homens. Que besteira. Para quê? Olha, Jesus, atira-te daqui abaixo. Porque Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Antes que você caia, os anjos já terão te tirado, te levado para a glória, para o Pai novamente. Você vai ter a mesma posição de antes. Olha que você não vai passar por morte. Você está num corpo humano, você sabe o que é uma dor. Você não vai passar por esta dor. Você não precisa passar por esta dor. Você não precisa ser escarnecido. Você não precisa ser crucificado por estes homens e mulheres que não dão valor para você, não dão valor para o seu sacrifício. Você não precisa disso. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa se jogar daqui. Porque se você se jogar daqui, Deus, o Pai, dará ordem aos seus anjos a teu respeito, que antes que você se esborrache no chão, você vai ser levado para a glória do Pai, novamente. Você não precisa passar por isso agora. Você não precisa passar por isso. Você não precisa comprar homens e mulheres para Deus. Eles não vão dar valor. Eles não vão dar o valor devido. Satanás queria que Jesus desistisse de mim e de você. Mesmo assim, Jesus rebateu com a palavra e disse, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor vosso Deus. Mesmo assim, Satanás, ele não desistiu. Ele não desiste. Como ele não desiste de você. Como ele não desiste de mim. Irmãos, Satanás não desiste da sua casa. Satanás não desiste da sua família. Ele sabe que se você parar, quem vai orar pela sua família? Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito, a teu respeito. Mas nós não podemos tentar a Deus. Nunca se afaste da presença do Senhor. Satanás queria que Jesus desistisse da missão dele, de comprar homens e mulheres para Deus, como está escrito na palavra. E tentou Jesus novamente. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Aí o diabo, ele pegou Jesus e levou, irmãos, ainda a um lugar muito alto. O diabo pegou Jesus e levou Jesus a um monte. Esse monte muito alto. Aí ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos para Jesus. E disse, e falou para Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se você se prostrar, se você reconhecer que eu sou e não é o Pai, não é Deus que eu posso te ajudar neste momento, se você vier para o meu lado, eu vou poder te ajudar. Lembre-se que ele é o traidor.
E ele é um mentiroso. E ele é o pai da mentira. Então temos que lembrar que ele mentiu na traição, quando ele foi trair Deus. Ele mentiu para a terça parte dos anjos. Aquela terça parte dos anjos, irmãos, ficaram o quê? Caídos. Eles são anjos caídos. Anjos caídos, por quê, irmãos? Porque eles caíram aqui na terra. E eles estão caídos até hoje, eles não podem mais estar na glória com o Pai. Eles estão caídos, são anjos caídos, foram jogados aqui nesta terra. E como Jesus estava num corpo humano, ele tentou persuadir Jesus para que Jesus viesse para o lado dele. Para que Jesus decidisse não comprar homens e mulheres para Deus. Para que Jesus não cumprisse, não chegasse ao final da missão de Jesus. Meus irmãos, esse mesmo Satanás, ele não quer que você cumpra a sua missão. Ele não quer que você vá até o fim. Ele quer que você pare, que você desista. Ele queria que Jesus parasse, que Jesus desistisse de comprar você e eu. A sua casa, o seu filho, o seu neto, a sua descendência para Deus. Mas Jesus, no plano perfeito, no amor perfeito, ele não desistiu. Ele foi adiante. E Jesus segura, irmão, na sua mão, para que você prossiga, para que você insista, porque para você ir em frente e para você ir adiante. Se você está sendo, irmão, irmã, tentada como Jesus foi, você tem que resistir na palavra. O diabo não quer, Satanás não quer que você conheça a palavra de Deus. Mas você vai em frente. Você não vai parar. Você vai ao máximo de reuniões possíveis para conhecer a palavra, para que o inimigo ele não te engane. Você vai insistir, você vai prosseguir. Jesus insistiu, Jesus prosseguiu. Veja, Jesus é o teu modelo, irmão, irmã. Ele é o teu modelo, siga Jesus. Foi Jesus que sofreu no meu lugar, no seu lugar, que cumpriu a justiça de Deus. Veja a história. Essa história não é um conto, é a história verdadeira de que Deus te amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus, que crê em Jesus como Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Que é esse perecer, irmãos? Esse perecer é ir para o inferno. Então Jesus sabe que se ele for lá, nesse lugar de tormento, como ele foi, pagou um preço para ir, teve o preço, teve a justiça, teve que cumprir tudinho, como estava escrito, para descer no meu, no seu lugar. Vamos ver aqui o que mais aconteceu. A outra tentação foi quando ele mostrou os reinos para Jesus. E eu vou te dar isso, viu, Jesus? Se prostrado, tu me adorares. Aí Jesus disse, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, darás culto. Com isto, o deixou o diabo. E os anjos vieram
e serviram a Jesus. Irmãos, entenda bem que tem pessoas que desceram as águas do batismo, passaram por um deserto e não resistiram na palavra. E até hoje os anjos não vieram servir essa pessoa, este homem, esta mulher. Muitos já desistiram por causa disso, são reprovados sempre na mesma coisa. O diabo sabe onde pega eu, a minha, você. O diabo sabe onde pega nós. Ele nos conhece muito bem. E ele sabe aonde nos pegar. Isso ele sabe. E ele sabe aonde te tenta. Ele sabe aonde me tenta. Ele sabe o que ele precisa fazer para que você não fale a palavra, mas diga o que ele quer. E que ele fique ali, te atormentando. Ele atormentava Jesus. Ele quer te atormentar. Ele atormentava Jesus naquele momento em que Jesus necessitava de comida, de alimento. E ele sabe em que área vai te atormentar. Até você falar o que ele quer e ele entrar em ação. Até você falar o que ele quer e os anjos se afastarem. Mas quando você resiste na palavra, em tudo na palavra, como Jesus resistiu na palavra, o que acontece? Os anjos, eles entram em ação. Cada vez que você resiste na palavra, os anjos descem. Foi com Jesus, os anjos foram descendo. Os anjos, cada vez que Jesus resistia, os anjos foram descendo. E teve uma hora que Jesus resistiu, disse, agora eu estou indignado. Agora olha o que Satanás está me pedindo para eu o adorar. Não. Está escrito, Satanás, apenas a Deus adorarás, apenas a Deus prestará culto, dará culto, louvará, adorará, apenas a Ele. E aí disse, vai-te, Satanás. Os anjos desceram. Satanás queria ir, irmão, irmã. Irmão, irmã, Satanás não queria ir. Mas os anjos desceram ali. E ele recuou. Ele saiu da presença de Jesus. E diz a palavra que os anjos o serviram. Os anjos trouxeram a bênção. A bênção, aquilo que Jesus precisava naquele momento, os anjos trouxeram. Porque Jesus resistiu ali em tudo. Porque Jesus passou pela crucificação. Porque Jesus sabe que se você e eu não formos levados pelos anjos para a glória e formos levados, sequestrados, na verdade, para este lugar de trevas, não haverá mais resgate. Não haverá mais solução. Jesus sabe que se você desce no inferno, você não sai de lá, eu não saio de lá, sua família não sai de lá. Por isso ele foi no seu lugar, porque ele sabia que ele entraria ali e ele, por ser Deus, ele sairia dali. Irmão, irmã, por isso você precisa de Jesus. Pensa nisso. Você e eu precisamos de Jesus. O diabo vai continuar te tentando. O diabo vai querer fazer com que você pare. Quando você se batizou, como Jesus se batizou, ele fez lá uma reuniãozinha dele. Com certeza,
e disse: a Jane se batizou. A Jane se batizou. Se ela ficar no caminho, ela vai para a glória. Os anjos virão buscá-la, porque Deus dará ordem aos seus anjos a respeito dela. Nós temos que tentar ela. Nós temos que tentar aquele que foi batizado. Porque se ele creu, se batizou. Porque creu, acreditou que Jesus é Deus. E se batizou. E perseverar no caminho da salvação e da vida eterna. Os anjos vão vir buscar ele. Vão vir buscar ela. Então, nós precisamos agir. Não podemos deixar os anjos virem servirem essa pessoa, este homem, essa mulher. Não podemos deixar com que eles sejam resgatados, andem no caminho, conheçam mais a palavra e sejam resgatados pelos anjos. Porque quanto mais eu conheço a palavra e você conhece a palavra, menos chance ele tem de te levar. Menos chance ele tem de te enganar. Ele é um enganador. A palavra de Deus diz: mentiroso e pai da mentira. Enganador, sedutor dos povos. Mentiroso. A mentira é dele, a traição, ele traiu Deus, a traição é dele. Por isso, nós temos que vigiar, nós temos que nos policiar, devido a que, se ele é um enganador e ele é um mentiroso, cada vez que vai sair uma mentira da minha boca, uma enganação, saiba que é algo dele, que é ele que está perto, que é ele que está ao redor, que é ele que não quer que você vá para a glória. A mesma coisa, traição. Ele foi o primeiro traidor, traiu a Deus. Achou que traindo a Deus poderia ocupar o lugar de Deus. Machucar a Deus. Então, quando alguém pensa em trair, saiba que o traidor está perto. Então, veja, Jesus foi tentado a trair Deus, a não cumprir a justiça de Deus, a não cumprir o combinado para comprar homens e mulheres para Deus. Desse jeito. Satanás não vai desistir. Ele vai querer dominar a gente de qualquer maneira. Ele vai querer ser Senhor da minha vida, ele vai querer ser Senhor da sua vida. Quem tem que dizer não, resistir, é você. Jesus resistiu, Jesus, o modelo, mostrou. Se ele achou que Jesus, porque estava em um corpo humano, ele podia tentar Jesus e conseguir. Imagina a mim, imagina você, somos seres humanos. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista a Satanás. Lembre-se que Jesus resistiu por você, foi até o final. A morte de cruz, ele foi até o final por você. Então vá até o final com Jesus. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Você vai conseguir. Segura na mão de Jesus e vai. O inimigo, ele não desiste. Irmãos, na verdade, é guerra. É paz com nossos irmãos e guerra contra o inimigo. E você vai conseguir. Não há comunhão entre a luz, que é Deus, e as trevas. Então fique na luz, fique com Jesus, fique com Deus.
Não deixe o inimigo te enganar. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Quando partirmos, será dado ordem aos seus anjos, aos anjos de Deus, ao seu respeito. Quem vai dar a ordem é Deus. Você precisa de Jesus para que essa ordem seja dada. Você precisa do sacrifício, você tem que dar valor a este sacrifício. Você precisa de Jesus para ir para a glória do Pai. Você precisa do Senhor. Siga este caminho com Jesus. Aquilo que o inimigo não quer, você vai fazer. Porque no dia que Jesus pedir o fôlego de vida, o sopro de vida, no dia que for cortada a respiração, o espírito volta para Deus. E você, que é a alma, também tem que ir com ele. Tem que subir para a glória. Você não pode ficar. Irmão, o inimigo quer nos levar e não vai nos levar em nome do Senhor Jesus. Fica na santa paz do Senhor. Fique na terra do Senhor. A paz para todos os irmãos.